Olá, olá. Boa noite. Vamos esperar vocês. Olá. Olá, olá. Sejam bem-vindos. Boa noite, meus amores. Vamos falar de autoconfiança hoje aqui. Então, vou esperar vocês entrarem. Esperar todo mundo aqui se organizar para a gente começar a falar do nosso tema. Inclusive, tem bastante gente nova chegando por aqui, nesse Instagram, que não conhece o meu trabalho. Sejam todos bem-vindos sempre. Aqui a gente traz bastante conteúdo sobre o feminino, sobre a prosperidade da mulher. Thaís! Venusa! Quanto tempo! Como é que vocês estão? Saudade, Venusa. Faz muito tempo que a gente não se fala, né? Bom, gente, a gente vai falar de autoconfiança. Encaminhe essa live para quem vocês acham que é insegura, mulheres inseguras. Homens também, né? Eu vi aqui que alguns homens entraram. Sempre bem-vindos, até para conhecer um pouco, né, esses homens, para conhecer como que é o funcionamento da mulher. É ótimo consumir conteúdos assim. Assim como nós, mulheres, devemos consumir conteúdo de homens que falam para homens. Pra gente aprender um pouco mais, né? Que bom que você tá aqui ainda. Bom, gente, olha... É o seguinte, a gente vai falar hoje de autoconfiança. Eu acho bem legal quem pode, né, pegar caderno, quem gosta de anotar, quem gosta de aprender, porque a gente sempre tem conteúdos para passar. Eu acho bem legal que às vezes eu falo algumas coisas que pode fazer sentido para vocês, então anotar para depois até conferir de novo, reforçar. Uma das formas que a gente aprende, uma das melhores formas de aprendizado é quando a gente anota. A gente escreve e depois a gente ensina alguém. Então a gente aprende e absorve muito dessa forma, muito mais que ouvir. Eu sei que também agora é o horário de, né, no Brasil, Venusa é de Portugal, né? Mas tem algumas portuguesas por aqui, mas aqui no Brasil é à noite. Algumas mamães por aí vão estar dando janta, vão fazer comida, ou às vezes tá voltando do trabalho e não dá pra anotar. Mas não tem problema. Escute, certo? Então vamos lá. O que eu gosto? Nosso combinado. Todas as vezes que eu falar alguma coisa pra vocês que fizer sentido, compartilha aqui, que caiu uma ficha, que fez sentido pra vocês, tá bom? E também vão fazendo perguntas ao longo da nossa live, porque é muito bom essa troca. Esse ano eu desaprendi a fazer lives, porque ano passado eu falei, né? Eu fazia toda semana. Aí, gente, eu me enchi, falei assim, não quero mais, cansei, vou mudar um pouco. Aí me deu um tempo, sabe? Um tempo longo. E aí, esse ano, fiz algumas pontuais e agora, no final de ano, eu falei assim, vamos voltar a fazer umas lives, né? Porque é gostoso trocar, é gostoso passar conhecimento, mas nada de forçado. Tudo assim, a gente tem que sentir, tem que fazer sentido e aí a gente faz, não é mesmo? Até porque, gente, eu ensino muito pra vocês aqui que a gente tem que ouvir o nosso corpo. Se não tá afim, não força, sabe? Lógico que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, mas nada tem que ser forçado demais. Então, por isso que eu parei um pouco de fazer lives. Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje de autoconfiança e eu vou começar a falar desse tema. Por quê? Porque a autoconfiança é um dos pilares de uma prosperidade feminina. Na semana passada, eu fiz uma live que, embora pode ser que você não tenha assistido, depois você vai lá assistir, que foi uma live bem legal que a gente falou sobre prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade feminina, a gente não tá falando... As pessoas linkam muito prosperidade com algo relacionado ao financeiro. E não é sempre assim, tá? A prosperidade, o financeiro, o dinheiro é uma das pernas da prosperidade. Mas prosperidade, vamos pensar como se fosse algo que abrange muito mais áreas da nossa vida.
E uma mulher próspera, para ela prosperar, ela vai precisar se sentir confiante em quem ela é. Então, quando a gente aprende a depositar energia para cuidar da nossa saúde, quando a gente aprende a cuidar das nossas relações, do nosso emocional, da nossa profissão, tudo aquilo que nos faz bem, a gente começa a caminhar para manifestação da prosperidade, que é adquirida ao longo da vida. É algo que a gente constrói. A prosperidade, a gente não nasce com ela, a gente constrói, entende? É uma construção de quem você quer se tornar. Só que pra gente se tornar próspera, a gente precisa estar bem com a gente. E isso influencia nesse tema de autoconfiança. Se você não se sente segura, você não vai conseguir avançar na sua vida profissional, não vai conseguir fazer mais dinheiro, não vai conseguir entrar num relacionamento saudável, vai ter medo de ser mãe, tudo isso. Então, para que a gente possa caminhar, prosperar nas áreas da nossa vida, a gente precisa se sentir confiante, certo? Então, vamos lá. Eu vou iniciar essa live falando uma frase bem importante, que é: a autoestima é aprendida. Eu falei isso hoje num processo de terapia com uma cliente minha, que a gente trabalha a autoestima, e eu falei pra ela hoje assim, ó, a autoestima é aprendida. A gente não nasce com ela também, a gente aprende a adquirir autoestima. Por quê, Mari? Vamos lá. Quem aqui tá comigo? Volta lá pra sua infância. Perceba quais as coisas que você escutava do seu pai e da sua mãe. Você foi uma criança que foi mais validada ou foi uma criança que foi mais criticada? E isso não tem a ver só com pai e com mãe, tá? Se você conviveu com seus avós, tem muita gente que cresceu, né, com os avós. Tem muita gente que não foi criada pelos pais e sim pelos avós. Tem muita gente que teve, às vezes, um irmão ou uma irmã meio tóxica, assim, de criticar demais, de competir demais. Então, volta lá para sua infância. Com quem que você cresceu? E perceba, essas pessoas, elas reforçavam algo positivo sobre quem você era, ou elas estavam sempre criticando você? Elas estavam sempre apontando o dedo, elas estavam sempre, de alguma forma, trazendo algo negativo sobre você. Então, observa qual é a imagem que você formou de você mesma. Quando eu falo que a autoestima é aprendida, é porque nós precisamos entender que o que moldou a nossa identidade, o desenvolvimento da nossa personalidade e identidade é baseado naquilo que a gente escutou lá da nossa infância. Tudo, eu sempre falo isso e eu vou repetir, tudo que termina com idade demanda tempo, tá? Então, assim, identidade. A gente não nasce com uma identidade, a gente cria uma identidade. A gente não nasce com uma personalidade, a gente começa a se transformar para adquirir uma personalidade. Assim como a gente não nasce nessa prosperidade, a gente vai construir uma prosperidade. Então, quando a gente fala de autoconfiança, a gente está falando o quê? Qual é a imagem que eu recebi, que eu formei de mim mesma, de acordo com as coisas que eu escutava quando eu era criança. Então, vamos pensar o seguinte: se você foi uma criança que era muito cobrada, pode ser que hoje você seja uma adulta muito crítica com tudo que você faz, sempre buscando a perfeição. Se você teve uma mãe ou um pai que era meio neutro, eles eram presentes, eles te davam amor, te davam carinho, mas eles eram neutros, eles não se posicionavam, não falavam se estava sim, se estava não, se era positivo, se era negativo o que você fazia. Não dava muita bola pelas suas notas no colégio, nada disso. O que você vai crescer? Você vai crescer com uma ânsia de ser aprovada.
Por quê? Porque você tá nessa espera de aprovação desde lá da infância, esperando que a sua mãe fale assim, nossa, parabéns, olha só como você é boa. Então, todo o nosso padrão de comportamento hoje e toda a imagem que a gente assimilou sobre nós mesmos foi daquilo que a gente escutou. Então, a gente acaba fazendo o quê? A gente reproduz a identidade que a gente criou baseado nas nossas experiências infantis, tá? Então, é muito mais fácil encontrar pessoas que têm baixa autoestima do que pessoas que têm uma autoestima muito boa. Porque se a gente for parar pra pensar, papai e mamãe da maioria, a gente, presta bem atenção nisso. O que eu mais escuto, meu pai não me aprovou, minha mãe não era presente. A gente tá vivendo uma era agora, principalmente, eu escutei isso de uma psiquiatra, que ela é bem conhecida, a doutora Beatriz, que ela estava falando que as crianças estavam chegando no consultório dela reclamando que os pais vivem no celular e não estão mais vendo as crianças. Que fica só respondendo assim, e não tá nem ouvindo a criança. Presta bem atenção, pais que estão sempre no celular, nessa era digital que a gente vive. Se essa criança não se sentir vista e validada, ela vai ser uma adulta com dificuldade de reconhecer o seu valor. Ela vai ficar buscando essa validação, ela vai ficar buscando ser vista em todos os lugares. E aí o que vai acontecer? O mundo é muito cruel, gente. As pessoas não vão nos validar se a gente não se validar. As pessoas não vão falar assim, olha, parabéns. É muito difícil a gente encontrar pessoas que quando a gente tá bem, ela impulsiona, ela fica feliz com a nossa felicidade. É aquela coisa, né? Ninguém quer ver você melhor do que ela. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, quando eu falo que se a criança não foi vista, se a criança não foi olhada nos olhos, ela vai crescer uma adulta extremamente insegura. Não é só pela crítica, mas a indiferença também faz a criança se tornar uma adulta insegura. E se a gente se torna insegura, a gente não acredita no nosso potencial, a gente não acredita que a gente pode avançar, a gente não acredita no nosso trabalho, a gente não acredita que a gente pode transformar o mundo em algo melhor, a gente não acredita, a gente fica sempre desconfiado dos nossos resultados. A gente fica sempre naquela dúvida, será que eu tô agindo certo, será que não tô? A gente fica sempre naquela dúvida que nos consome ao ponto da gente não conseguir ouvir a nossa voz interior, que é a nossa intuição. Então, a forma como a gente nos enxerga é determinada pelas experiências, vai determinar as experiências que a gente vai ter na fase adulta. Então, presta bem atenção. Se eu criei uma imagem negativa, então, olha para você. O que você tem contado sobre si mesma? Você olha no espelho e acha que tá tudo errado, que tá tudo ruim. Você olha para sua conta bancária e fica triste. Você olha para o seu trabalho e fala, e se compara com as outras pessoas e fala assim, o outro é sempre melhor do que eu. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Percebendo essa qualidade dos seus pensamentos, você vai começar a compreender qual imagem que você se tornou, né? Aquilo que você está vendo no espelho, o reflexo de você mesmo. Não só literalmente do corpo, mas como um ser completo. E, de acordo com essa imagem, você vai viver experiências e possibilidades na sua vida. Então, o que vocês acham? É óbvio, quem que vocês acham, né? Que vai buscar viver relações saudáveis e relações de crescimento, de prosperidade. A mulher insegura ou a mulher segura, confiante em quem ela é? Perceba, a mulher insegura,
ela vai ter muito mais chances de cair em relacionamentos tóxicos porque ela é vulnerável emocionalmente. Então, ela se rebaixa tanto que ela vai buscar a validação dentro dessa relação. E aí é quando a gente se torna uma presa muito fácil para predadores que são manipuladores, né? Porque o homem, gente, existe uma coisa muito, muito louca de a gente atrai aquilo que a gente é. Então, todas as vezes que a gente se pune, que a gente se critica, que a gente não se ama, a gente vai atrair um parceiro exatamente igual àquilo que a gente é. Aquilo que a gente sente internamente vai ser refletida por um agressor, por um perpetrador, por um cara tóxico. Por quê? Porque você está sendo tóxica com você. Então a qualidade dos seus relacionamentos é o reflexo da qualidade do seu relacionamento interno. Faz sentido falar por isso? Então, a autoconfiança vai determinar como você se posiciona diante da vida, das relações, no seu trabalho, com o seu dinheiro. Então, a autoconfiança é igual posicionamento. A mulher que se torna autoconfiante, ela sabe se posicionar. Ela se torna muito mais magnética, porque ela chama atenção, ela é confiante. Sabe aquela mulher que entra no lugar, as pessoas olham para ela porque ela tem postura, ela exala confiança. E isso faz com que ela se torne muito mais magnética. Agora, a mulher que se sente insegura, que tá sempre insegura, ela vai entrar no relacionamento, ela vai achar que ela vai ser traída, ela vai começar a achar, a ter muitos ciúmes do outro, ela vai querer controlar o outro. E nesse de controle e nesses ciúmes, ela acaba afastando o outro dela. E aí o relacionamento não dá certo. E aí ela comprova a crença, tá vendo? Eu não sou tão boa assim, ele me trocou por outra, ou ele vai buscar outra porque ela vai ser melhor do que eu. E aí você reforça a crença de que você não é tão boa assim. Para quê? Para voltar novamente para o mesmo lugar onde você criou essas crenças e essas imagens na sua infância. Então, muito dos nossos padrões, muito das nossas decisões, muitas coisas que a gente busca na vida é para reforçar as nossas crenças. E às vezes crenças negativas. A gente só encontra aquilo que a gente é. Aquilo que é nosso vai sempre nos encontrar. Então, se você se sente insegura, você vai ser obrigada a entrar em situações que te trazem insegurança. Se você se sente segura, a vida vai abrir possibilidades de avanço para você. Mas como que a gente constrói essa segurança? A autoestima é aprendida. O que é que você tem contado para você? O que é que você tem aprendido com os desafios da vida? A gente só aprende, a gente só se torna mais confiante conforme as nossas rasteiras. Entende? Levou rasteira, perceba, o que eu preciso aprender com isso? O que essa pessoa está me ensinando? O que em mim ressoou nessa relação tóxica? Às vezes não é só amoroso, não. Às vezes é uma relação tóxica com um chefe, com um amigo, que manda na sua vida, que controla você. Mari, como ser autoconfiante sem trocar a polaridade? Como assim? Como assim? Explica melhor essa pergunta. Dentro da relação, a gente tem a polaridade. A mulher, ela se torna mais magnética no feminino e o homem se torna mais magnético no masculino. Não sei se é dessa polaridade que você está falando. A polaridade dentro da relação. Acho que agora eu entendi, agora que eu
Mas explica um pouco melhor. Se é isso que eu vou te dizer, na verdade. Ah, entendi, é isso mesmo que veio na minha cabeça. Autoconfiança não tem a ver com você vestir uma armadura masculina. Nada a ver. A mulher autoconfiante, ela é autoconfiante no seu próprio feminino. Inclusive, quanto mais a mulher se conecta com o seu feminino, mais magnética e confiante ela se torna. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu falei na semana passada sobre uma figura pública, uma mulher. Acho que esse vai ser um ótimo exemplo para você entender isso. Tem uma mulher que ela trabalha com português, eu não vou falar o nome dela aqui, tá? Ela é professora de português, ela é figura pública, cresceu bastante no trabalho dela. E ela casou com um deputado, eu acho que é deputado, e depois de 3 meses eles se separaram. E aquele casamento super tradicional e tudo mais. Aquele casamento de casei, eu vou ficar casada porque o relacionamento é crescimento e tal. E ela não esperava que após o casamento esse marido fosse tão tóxico. Ele começou a ser muito agressivo. Ele teve tanto agressividade verbal quanto agressividade física. Então, ficou insustentável para ela e ela se separou. E ela está extremamente ferida com isso, né? Porque já não é o primeiro casamento dela. Só que olhando para a história dela, ela é uma mulher que veio de uma família mais pobre, que ela teve que gerar renda para a família, né? Cuidar da mãe, cuidar do irmão. Por isso que ela se tornou uma mulher forte. Entenda, forte não significa autoconfiante. Vamos começar a desligar esses pontinhos para vocês entenderem onde eu vou chegar, tá? Ela teve que se tornar uma mulher forte. Forte no masculino que provê para a família dela. Nessa fortaleza, ela tem que engolir as coisas emocionais. Tipo assim, ó, tem que levar porrada. A vida vai ser dura comigo, então ela tem que ser dura. Entende? A vida não é fácil, então eu tenho que ser dura com a vida. E isso, gente, não é assim, não é julgando, não é criticando nem nada. Tem gente que realmente vem de uma vida extremamente difícil. Tem gente que vem de uma vida assim que foi sofrida, que não teve oportunidades, que se essa pessoa não vestir uma armadura, ela não consegue chegar lá. Então, o caso dela é esse, ela teve que vestir uma armadura de mulher forte para prover a sua família, cuidar do irmão e cuidar da mãe. Só que, cadê o pai dessa mulher? Não se sabe. Possivelmente, ela entrou no lugar do papai. E por isso que começou a se aflorar, né? Aflorar nesse universo masculino. Toda mulher que tem uma figura de um pai ausente, pode ser emocionalmente, fisicamente, seja o que for, ela vai entrar no lugar dele e vai se desenvolver na esfera masculina e não na feminina. E aí, o que vai acontecer com essa mulher que se desenvolve na esfera masculina? Ela vai ser a guerreira, ela vai ser a salvadora, ela vai ser essa mulher forte, mas isso não significa que ela é confiante. Ela pode se desenvolver demais, buscando uma identidade no universo profissional, porque a mulher que se desenvolve na esfera masculina, o masculino sempre exalta a profissão, porque o homem, ele busca o seu valor na vida profissional, porque é instinto masculino, tá bom? O homem se sente valorizado na sua profissão.
Porque o homem, ele tem instinto do prover, do trazer a caça, entende? Porque porque é a energia masculina. E a mulher que se desenvolve nessa esfera masculina, ela vai automaticamente se identificar com o valor, vai pautar o seu valor na sua vida profissional. Pronto. Pautou o valor da vida profissional, ela vai buscar essa validação e ela vai provar que ela é muito boa naquilo que ela faz. Só que existe um ponto cego. Porque o que é o feminino? Essa live vai ficar salva? Provavelmente. O que é o feminino? O feminino é o universo das relações. Quem é a primeira pessoa que a gente se relaciona? A mãe. Então, se o feminino é o universo das relações, e essa mulher se desenvolveu no masculino, qual é o ponto cego dela? As relações. É onde está a sombra, aquilo que ainda está muito primitivo. E aí, aonde é que ela não se sente segura? Dentro do relacionamento. Então, entende que ser forte não significa autoconfiança? Autoconfiança é quando você se reconhece, é quando você cria uma imagem positiva de você, não no trabalho, não no relacionamento, mas em quem você é. Por isso que curar o feminino tem a ver com a gente se tornar mulher. A gente entender o nosso papel como mulher e aflorar o nosso feminino em quem a gente é, independente se você tem uma profissão, se você não tem, se você tem um relacionamento, se você não tem. A gente não tem que ter valor só se a gente tem um relacionamento. A gente não tem que ter valor só se a gente tem sucesso profissional. Nós temos que ser o nosso sucesso, sendo quem a gente é. Certo? Isso é se tornar autoconfiante. E não significa que uma pessoa que tem sucesso profissional é autoconfiante. Não significa que uma pessoa que está num relacionamento saudável seja autoconfiante. A autoconfiança vai no núcleo central, em ser. Relacionamento, dinheiro, trabalho são esferas secundárias. Antes de qualquer coisa, você é. Entende? Você é um ser. E é nesse ser que você precisa adquirir musculatura interna para ser confiante. Isso é prosperidade também, quando a mulher consegue ser mulher. Não é à toa, né, que a minha imersão de novembro chama Ser Mulher. Porque o destino de uma mulher é ser mulher. Porém, enquanto a gente não entende isso, a gente quer ser tudo menos ser mulher. Faz sentido? Eu quero pautar o meu valor, só tenho valor se eu tiver dinheiro. Eu só tenho valor se eu tiver uma boa profissão. Eu só tenho valor se eu morar naquele bairro. Eu só tenho valor se eu tiver esse carro. Eu só tenho valor se eu estiver ao lado de um homem bem-sucedido. Aonde essas mulheres estão pautando os seus valores? Se ela perde aquilo, ela perde tudo. Então, muita mulher pauta o valor na sua relação amorosa. Eu preciso ter alguém. Sabe uma série que fala disso? Dessa mulher que pautou o valor na vida amorosa, que ela precisa casar e precisa casar com um homem bem-sucedido? Uma série que tem na Netflix que chama Invejosa. Alguém assistiu? Se não assistiu, assista. Vocês vão entender isso aí. Então, ou seja, se ela não tiver casada com aquela família margarina, com um cara bem sucedido, então ela é um fracasso. E aí, gente, essa série, ela é muito legal. Ela é muito legal porque ela é uma série mais engraçada, né? Tipo um besteirol. E acho que vai sair a segunda temporada, porque parece que vai ter continuidade. E é uma série que ela faz terapia, mas ela vive completamente inconsciente dos padrões dela. E tudo por quê? Pela falta do papai. Então, gente, a figura paterna também é muito importante para a construção da autoestima.
da autoconfiança, porque o pai nos impulsiona para a vida. A mãe nos traz nutrição, a mãe nos valida, a mãe nos traz segurança. E o pai empurra a gente para o mundo. Se a gente não tem mãe, não tem pai, pronto. Não tem, né? Presente. Vivi, que saudade de você, gente. Quantas pessoas aqui hoje que eu não via faz tempo. Um beijo, Vivi. Certo? Então, assim, ó, muitas vezes quando a gente ainda tá muito preso nas crenças que a nossa mãe falou sobre nós, porque a construção, a forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com o dinheiro, com tudo, vem desse relacionamento com a mãe. E aí o que vai acontecer? Se a gente não desconstrói o que foi aprendido e busca a nossa individuação, a gente vai viver dentro da realidade emocional da nossa mãe. E às vezes é uma realidade sofrida, gente. Às vezes é uma realidade onde essa mãe, ela vive depressiva, ela vive de mal com a vida. Qual que é a realidade emocional da sua mãe? Se você não busca a sua individuação, você vai viver dentro dessa realidade emocional dela. Mari, o que é individuação? A realização do si mesmo. Mari, como que faz isso? Autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Processos terapêuticos. Tudo que vai fazer você entender quem é você, o que você quer na vida, ouvir sua voz interior. O Jung, ele fala que a gente tem, todas as pessoas têm uma voz interior. E cada pessoa vai ter esse eco interno de uma forma diferente, tá? Às vezes essa voz interior, muitas vezes ela não é uma voz mental. Não vem daqui a resposta. Vem de dentro. É um negócio que vem de dentro, que você sente, que você capta, sabe? E essa voz interior é chamada de daimon. Quando a gente aprende a ouvir essa voz, ela se torna uma bússola para nossa alma. Pensa que a sua alma veio aqui cumprir propósitos existenciais. Deus espera de você algo muito bom. Ele sabe o que você precisa aprender nessa vida para que você se lapide e se torne uma pessoa melhor. Cada pessoa traz um karma diferente, se vocês acreditam nisso, né? Uma área da vida que vai precisar ser desenvolvida, geralmente é aquela que a gente mais escorrega. E através disso é que a gente vai aprender a ultrapassar os nossos desafios para que a gente se torne um ser melhor. Só que para se tornar um ser melhor, você vai ter que desligar de todas as pessoas que te influenciam emocionalmente. E a primeira pessoa que mais te influencia emocionalmente é a sua mãe. Se você não amadurece, a sua mãe vai sempre controlar você através do emocional. Se você não se conhecer, você vai repetir os padrões da sua mãe e do seu pai. Você vai repetir os padrões do feminino ferido da sua família. Então, para que você possa ouvir a sua voz interior, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma limpeza. Entendeu? É uma limpeza. E é isso que eu ensino no Círculo de Mulheres, é isso que a gente faz em imersões presenciais, limpar um pouquinho mais. Pensa num guarda-roupa, tá cheio de roupa da sua mãe lá dentro, ó. Você nasceu, sua mãe pegou o guarda-roupa e encheu de roupa dela. Vou fazer essa analogia pra vocês entenderem. Sua mãe encheu de roupa dela. Tem roupa do seu pai também. Aí você cresce sempre vendo aquelas roupas ali disponíveis pra você. Só que quando você é muito pequenininha, você não tem identidade, você não tem personalidade, você ainda é uma extensão da sua mãe.
Até você começar a entender que você é uma outra pessoa. Enquanto isso, você tá lá pegando as roupinhas da sua mãe. Ela vai vestindo o que ela acha que tem que ser pra você. Aí você vai crescendo um pouquinho mais. Aí você fala assim, nossa, eu sou eu, minha mãe é minha mãe. Entre aspas, né? Há uma separação do ego, mas emocionalmente, às vezes você não se separou. Aí você fica ainda vestindo a roupa da sua mãe. Aí você casa, você tá lá vestindo a roupa da sua mãe, do seu pai. Você tá ali, ó, ainda. Aí você percebe que assim, meu Deus, tem certas coisas na minha vida que não andam, tem certas coisas na minha vida que eu não aguento mais. Como é que eu faço pra mudar isso? Você vai ter que se desfazer, tem que fazer uma limpeza no seu guarda-roupa. Aí é quando você entra no autoconhecimento e fala assim, preciso descobrir quem eu sou para ir comprar roupa que faz sentido para mim. E começar de novo a montar um guarda-roupa de acordo com a sua verdadeira identidade. Só que lembrando, a sua mãe não sabe qual é a sua verdadeira identidade. A única pessoa que sabe a sua identidade é você. Só que para você descobrir isso, você vai ter que o quê? Limpar o guarda-roupa e ouvir a vozinha interior para falar assim, ó, compra aquela ali, ó, compra aquele vestido ali, compra aquela saia ali, compra aquela blusa ali. Entende? Que é a bússola. Aí o que vai acontecer? Você vai construindo uma identidade pautada na sua essência. Quando você começa a vestir as roupas que fazem sentido para você, você se sente mais confiante e você se torna mais magnética. Você exala mais autenticidade. Porque agora você não tá mais imersa no emocional da sua mamãe. E sim desconstruiu aquilo que você achava que tinha que vestir e começou por conta própria a escolher as suas roupas. Gostou do exemplo? Faz mais sentido, né, quando faz essas analogias. Só que como que a gente descobre as nossas roupas? Mari, eu tenho que buscar uma personal, né? Aquelas personal style? Também! Né? Pra descobrir qual que é a sua cartela de cor e tudo mais. Mas, lógico, é através da terapia, de um olhar pra dentro, de um mergulho. Graças a Deus, a gente tá numa era onde as pessoas estão começando a olhar que o autoconhecimento não é só porque você tem um problema. Quem não tem problema, gente? Fala pra mim quem não tem. Antigamente as pessoas falavam que quem fazia terapia é porque tava doente, tinha algum problema. Gente, todo mundo tem problema. Só que a terapia é para além disso. É para você, de fato, entender qual é o seu propósito existencial aqui. O que você veio fazer aqui, o que você tem que se lapidar. Porque você tem um compromisso, não é com a sua mãe, com o seu pai, é com Deus. Então, quando a gente se compromete e fala assim, a única pessoa que você deve satisfação da sua vida através dos seus atos é para Deus, é para Ele que você está aqui servindo. Então, autoconhecimento, para você se lapidar e se tornar uma pessoa melhor, resolver as áreas da sua vida que não tá legal, é um compromisso que você faz com Deus. Não é com a mãe, não é com o pai, não é com o professor, não é com o mentor, não é com o filho, com o marido, não é com ninguém. É com Deus. Faz sentido? Então, negligenciar a nossa saúde emocional, mental, espiritual é negar aquilo que a gente se comprometeu com Deus. Certo? E assim, você que tá aqui, que segue conteúdos, que busca terapia, vocês estão lá na frente da maior massa da população. Porque o mais comum é você se esbarrar em quem não tá nem buscando, não tá nem se comprometendo. Não é verdade? Então é isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu vou deixar essa live gravada aqui no perfil. E quem tá entrando agora, assista
a gente falou de autoconfiança. Certo, meus amores? Então é isso. Obrigada a todas que ficaram aqui. Um beijo pra vocês. Boa noite a todas.